Fala galera, vamos então fazer a última análise do nosso circuito do controlador on e off, tá? Para carga resistiva, em relação aos parâmetros principais desse circuito. Então, a gente vai ter aqui, a gente viu na aula passada como calcular a tensão eficaz e o ciclo de trabalho, né? Tensão eficaz na saída, ou seja, o que está de fato chegando na carga. E a gente viu que essa tensão eficaz VRMS vai ser igual à tensão que chega da fonte, né? Vs, vezes aquele parâmetro K, né? Que é o parâmetro do ciclo de trabalho do duty cycle, tá? Que é o tempo, a proporção de tempo que o controlador entrega de fato potência à nossa carga, tá? Então, primeira formulação é essa daqui, vamos deixar isso claro. Segunda formulação, o ciclo de trabalho, né, que é a proporção do tempo. A gente chegou à conclusão também na aula passada que a forma mais fácil seria a gente colocar N, que é o número de ciclos que ele fica ligado, dividido por N mais M, que é a soma dos ciclos que ficam ligados, mais os ciclos que ficam desligados. Isso aqui é o resultado, então, do nosso K, tá bom? Então, segunda formulação aqui que a gente viu no vídeo anterior. Agora, a corrente de saída. A corrente de saída é a corrente que de fato chega na carga, tá? Toda a corrente do circuito aqui vai ser igual, tá? Vai ser a mesma corrente, a não ser a corrente que passa nos tiristores, né? Porque aqui a gente tem um nó, ela se divide nesses pontos. Mas IS vai ser igual a I0. Então, para a gente encontrar a corrente de saída, a gente pode fazer o cálculo que o VRMS dividido por Z, que é a impedância do circuito. Nesse caso, é uma carga puramente resistiva, então a gente pode falar que é VRMS dividido pela resistência da carga, certo? Bom, é isso, tá? Bem simplesinho mesmo essa forma. A potência de saída, por definição, a potência então que vai chegar na carga vai ser a corrente de saída, o I0 ao quadrado, o RMS no caso, tá? O RMS é multiplicado pela resistência da carga, por R. Então aqui a gente já consegue definir também a potência de saída, né? Vamos definir esses parâmetros para que a gente possa fazer a análise final do nosso circuito, tá? Fator de potência. O fator de potência, em teoria, a gente sabe que é a potência ativa dividido pela potência aparente, né? Então, a potência ativa que a gente tem nesse caso aqui é o P0 mesmo, tá? A potência no output, dividido pela potência aparente, no caso, a potência que a fonte está disponibilizando para a gente, né? Então, a gente tem aquele S, né? Ou o VA também, né? Aqui vai ser, então, a potência de saída dividido pela potência disponibilizada pela carga, pela fonte, perdão, disponível, né, na fonte, em volt e ampere, tá? Isso aqui, potência a gente viu que vai ser igual, puxando aqui da fórmula, né, aqui de cima, vai ser o I quadrado RMS vezes o R da carga, certo? E a potência disponível na fonte para a gente vai ser o V de entrada, que a gente pode chamar de VS, e o I de entrada, tá? O I da fonte, que a gente pode chamar de IS, tá? Beleza? A gente tem o I0, o IS e o VS. Nesse caso aqui, pessoal, é um circuito que a corrente ela vai ser igual em todo circuito, a não ser nos tiristores, né? Mas a corrente de entrada vai ser igual à corrente de saída. Então a gente pode falar que I RMS
I0 RMS vezes R dividido pela corrente, né? Pela tensão de entrada, aliás, desculpa, pela tensão, pela tensão de entrada, e aqui a corrente de saída vai ser igual ao I0, né? A corrente de entrada. Então aqui a gente pode falar que é I quadrado RMS, tá? Aqui é a corrente RMS também, a tensão RMS, tá? Então a gente pode cancelar esse cara com esse cara aqui. A gente vai ter que I0 vezes I0 RMS, né? Vezes R dividido por VS. Beleza? A gente sabe que I0 RMS vezes R vai ser então o nosso V de saída, né? Pela formulazinha, né? V é igual a I vezes R. Essa formulazinha básica da elétrica. A gente tem que o I0 vezes o R vai ser igual, vou puxar aqui para cima, tá? Vai ser igual a... Só um momento, deixa eu me ajeitar aqui que a luzinha está torta. Bom, beleza. Vai ser igual então a V0, né? Isso aqui tudo é V0 RMS. RMS multiplicado por R dividido por VS. Tá? E a gente também chegou à conclusão que V0 RMS é VS vezes raiz de K. Desculpa, não é vezes R não. Viajei aqui. Esse R sai. É só V0 RMS, né? Que é isso tudo, dividido por VS. E a gente também viu que V0 RMS é igual a VS vezes raiz de K. Isso aqui então é VS vezes raiz de K dividido por VS, pelo V de entrada. Posso cancelar esses dois e tenho aqui que o nosso fator de potência, então, vai ser igual a raiz de K. Tá? Então, vou trazer isso aqui para cá, né? Então, aqui é o nosso fator de potência. Power factor, pode colocar FP, se vocês preferirem. Vai ser igual a raiz de K. Beleza? Demonstrado, então, a gente consegue fazer o cálculo, tá? Se quiser achar o K primeiro, eu recomendo, depois acha o fator de potência, tá? Mas tá aí por que o fator de potência é isso. E agora, os dois últimos cálculos, né? Que são a corrente média no tiristor e a corrente eficaz no tiristor, né? Se a gente for pegar como fica essa ondinha, né? Em cada tiristor, a gente vai perceber que vou copiar do PDF, fica mais fácil. Só um momento. Sim, em relação ao fator de potência também, vamos falar um pouco aqui do fator de potência, né? Em relação ao fator de potência desse circuito, a gente percebe então que ele vai obedecer um comportamento de raiz aqui, né? Então, quanto mais cresce o meu K, mais próximo de 1 vai ficar o fator de potência, né? A gente não pode passar de 1, apesar desse gráfico estar um pouquinho mal desenhado, né? A gente percebe o comportamento aqui do fator de potência, não é um comportamento linear aqui nesse caso. Vamos lá então, vamos voltar, não vamos perder o foco, né? Vou pegar o gráfico aqui.
Beleza. Então, forma de onda, né, da corrente no tiristor, que era o que eu estava desenhando aqui para vocês. Então, temos aqui a forma de onda da corrente no tiristor, tá? Que a gente vai fazer o cálculo, trazer para cá. Então, o que acontece aqui, né? Aqui, se a gente for pensar, a gente está analisando o tiristor T1, tá? Por que o tiristor T1? Porque o tiristor T1 só vai conduzir, só vai deixar passar corrente no semiciclo positivo, certo? Que é uma das características do tiristor, né? Ele só deixa passar corrente em um sentido, né? No caso, no sentido da seta. E como ficaria, então, para o outro tiristor, né? Ficaria o oposto, né? O segundo tiristor, ele ia ter corrente passando por ele só no semiciclo negativo, tá? Bom, então a gente tem esse comportamento aqui. Ele vai deixar conduzir a corrente por N ciclos, né? Agora vai mudar o jeito que a gente vai fazer essa análise, porque a gente não tem uma senoide completa, né? A gente tem a senoide só no semiciclo positivo. E como que ficaria esse cálculo aqui, né? Desse IT médio? A gente vai ter, então, que para fazer o cálculo aqui, né? A gente vai ter a integral, né? Que ainda é uma senoide. Para lembrar do I médio, né? A gente vai ter para lembrar como que a gente calcula a média de uma função, né? A gente tem que calcular a área que está embaixo do gráfico dela, certo? Então a gente vai precisar daquele I de pico, na verdade, a gente está chamando de I de pico, vezes o seno de ômega t, que a gente está trabalhando no domínio da frequência, vezes o seno de ômega t de ômega t, certo? E aqui ele vai variar. Agora essa função, né, ela vai variar de 0 até π, tá? A gente vai fazer o cálculo só para esse pedacinho aqui. E depois a gente faz a proporcionalidade dela, né? Como que a gente faz essa proporcionalidade? A gente vai utilizar aqui a proporção, né, o T1, o número de ciclos que esse cara vai ficar ligado, tá? Então a gente vai ter N dividido por N mais M para fazer a proporcionalidade, né, do tempo que ele vai ficar ligado. Por quê? Porque no tempo que vai ficar desligado vai ser integral de zero, né? Então, integral de zero não importa para a gente, né? Para a gente encontrar a média, a gente precisa fazer o cálculo da área, né? Aqui no caso proporcional, porque não vai ficar todo o tempo ligado. E a gente precisa dividir isso tudo pelo período, certo? O período aqui no caso continua sendo 2π, porque a gente está analisando a variação dessa função senoidal daqui até aqui, tá? Então, analisando daqui até aqui, a gente tem o período vai continuar sendo 2π. Beleza? Então, se a gente resolver essa integral, a gente acha o IT médio. Como que a gente resolve isso? Vamos lá? A gente vai ter aqui, então, que vamos passar esse 2π para lá já. A gente vai ter que N vezes IP, o I de pico, esse cara aqui, porque esse cara é constante, então eu posso tirar da integral, dividido por N mais M vezes, que vamos deixar aqui já dividido pelo 2π, vezes a integral de seno de ômega t. O seno de ômega t, a integral de seno é menos cosseno, certo? Então vai ser igual ao menos cosseno de ômega t, com ômega t variando de 0, essa variação, né, de 0 até π. Beleza? Esse cara aqui, então, vai ser igual a N vezes o I de pico dividido por
n mais m vezes 2π. E aí vamos distribuir aqui, né? A gente vai ter nesses parênteses aqui menos cosseno de π menos menos cosseno, né? Menos com menos mais menos cosseno de 0. Certo? Então, menos com menos a gente vai ter um mais aqui. Então, a gente vai ter aqui n vezes i de pico dividido por n mais m 2π vezes que a gente tem cosseno de π menos 1 mais menos 1 com menos, né? Então a gente vai ter mais 1 e cosseno de 0, 1, né? Menos com menos, mais também. A gente vai ter aqui então 1 mais 1, né? Ficaria 1 mais 1 no total. Então aqui vezes 2, certo? Então a gente pode cancelar esse 2 com esse 2 e a gente vai ter que nossa corrente média vai ser igual ao IM, aliás, desculpa, o IP, vezes N dividido por N mais M π, certo? Então esse é o nosso IT médio. Deixa eu ver como é que eu escrevi lá em cima. Então o IT médio vai ser igual a o I de pico vezes N dividido por N mais M vezes π, né? Tem como simplificar isso mais ainda? Tem, né? A gente sabe que isso aqui, ó, é igual a K, certo? Então a gente pode falar que o IT médio vai ser igual a K vezes o I de pico dividido por π. Fica mais fácil, né? Então esse aqui é o nosso IT médio, beleza? Então vimos de onde sai essa formulação, tá? E agora, para finalizar então, a gente vai encontrar a corrente eficaz em um dos tiristores, tá? Como tem dois tiristores, essa é a corrente média para um, corrente média para outro vai ser igual, tá? Porque eles dividem aquela mesma carga. Então, agora a corrente eficaz no tiristor, vamos ver como é que vai ficar, utilizando a mesma formulação, né? E a mesma proporcionalidade, a gente sabe que esse cara aqui, então vai ser igual a raiz daquela mesma proporção que a gente tinha, né? N, M mais N. Eu já vou colocar aqui o período que a gente está trabalhando, beleza? 2π. A integral vai ser a mesma variação, de 0 a π, de I de pico ao quadrado, vezes o seno de ômega t, tudo isso variando em d ômega t ao quadrado. Então, vamos para a gente encontrar o IRMS. A gente soluciona esse cara todo aqui. Vou chamar esse cara aqui de K já, para facilitar o nosso trabalho. Tá? K, posso tirar esse cara daqui. I de P ao quadrado, I de pico ao quadrado, dividido por 2π. Aqui, a integral, a gente sabe aquele conceito trigonométrico, isso daqui é 1 menos cosseno de 2 ômega t dividido por 2. Tá? Então aqui vai ficar a integral. Vou colocar aqui 1
sobre 2. Já vou separar as integrais, tá? A gente fez isso em outros vídeos. De d ômega t, mais isso aqui tudo na raiz, né? Mais a integral de 0 a π de cosseno, é menos aqui na verdade, né? Perdão. Menos, né? A integral de cosseno de 2 ômega t dividido por 2 d ômega t. Desculpa, não, é isso mesmo, está certo. Bom, vou tirar esse 2 daqui já. Deixa eu passar uma linha aqui, ó, para a gente não confrontar com a resolução do outro lado. Então a gente vai ter, né, já vou mandar esses 2 aqui para fora. A gente vai ter que isso tudo é igual a k vezes o i de pico ao quadrado, dividido por 4π, que vai multiplicar. Então, já tirei esse 2 daqui, tá? Vou já resolver essa integral aqui. A gente sabe que isso daqui vai ser igual, na variação de 0 até π, vai ser igual a π. Certo? Menos a resolução dessa integral aqui. Cosseno, integral de cosseno é seno. Então a gente vai ter aqui que a gente vai ter seno de 2 ômega t variando, dividido por 2, né? Esse 2 aqui faz aquela regrinha da cadeia, né? Então ele passa dividindo nesse caso. Esse 2 aqui, lembrando, ele saiu para cá, tá? Junto com esse 2 aqui. Então a gente vai ter aqui esse valor variando, então, de 0 até π. Resolvendo esse cara aqui também, a gente vai ter que k quadrado 4π vai ser igual a π menos, vamos fazer essa variação aqui agora então. A gente vai ter que aqui seno de 2π, né? É uma volta inteira. Então a gente vai ter seno, vou fechar um colchete aqui para não confundir, né? Seno de 2π dividido por 2 menos seno de 0 dividido por 2, certo? Então a gente sabe que seno de 2π a gente dá a volta inteira, né? Então a gente tem que ele é 0. A gente sabe que seno de 0 também é 0. Então vai sobrar π aqui. Isso tudo aqui vai ser 0. Então a gente vai ter que k raiz, né? De k. Esse cara aqui ficou sozinho, então eu posso cortar com esse aqui já. Que k raiz de k e p dividido por 4, né? Aqui é o quadrado. Então vamos falar aqui que a nossa corrente RMS, corrente no tiristor, né? RMS vai ser igual a, vou tirar a raiz desses caras aqui, vai ser igual a IP dividido por 2. Vai ser IP dividido por 2 vezes, então cortei aqui esse quadrado com essa raiz, esse quadrado aqui, 2 ao quadrado com essa raiz, e esse cara aqui não tem quadrado, então ele vai ficar com k, certo? Então a gente tem aqui que esse cara aqui é o nosso IT, certo? Esse cara aqui é o fator de potência também, então posso utilizar ele como fator de potência. E a partir daí, então, vocês conseguem calcular todos os parâmetros do nosso circuito, tá? Não faltou nenhum parâmetro. Ficou um pouco extenso, mas todas as formulações estão aqui
destacadas, tá? Vou circulá-las aqui para ficar mais fácil de enxergar. Então, primeira parametrização, segunda parametrização, aqui o fator de potência também, nosso IRMS, nossa potência de saída, nosso fator de potência, aqui corrente média no tiristor, corrente eficaz no tiristor, tá? Para que isso, né? Para que a gente possa olhar o datasheet e saber qual que vai ser a corrente que a gente vai, qual que vai ser o tipo do tiristor, né? Que a gente vai colocar no nosso circuito. Beleza? Então essa é a parametrização. E agora a gente vai partir para exercícios. Obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.